O próximo, até pegando um pouco do gancho dessa coisa do entretenimento para o jovem, o nosso próximo papo ele traz bastante disso. Ele tem acho que a gente quer trazer uma visão um pouco mais profunda do que são as mídias sociais na área educacional. A gente tem hoje um universo muito particular nas escolas. É um desafio imagino, para educadores e para administradores, pessoas ligadas à área educacional. E aí a gente chamou 3 ótimas pessoas para discutir isso aqui em cima com a gente. Queria chamar aqui para o palco o Guilherme Cury, o Maurício Cury, a Vilma Vilarinho, do Senac, e a Ana Elisa Siqueira, da Escola Amorim Lima, para discutir um pouco a área educacional com a gente. Palmas, por favor. Você não. Você não. Maurício, os microfones estão aqui? Maurício, tudo bom? Fiquem à vontade. Oi, tudo bom? Tudo bom? Eu vou, como eu já tinha até falado com a Ana, eu vou jogar ela um pouco mais na fogueira logo nesse comecinho, porque eu acho, na verdade, que talvez a pessoa talvez mais, inicialmente, a princípio, mais distante desse contexto, mas que eu acho, na verdade, muito mais próximo do que a gente imagina. E eu queria que você falasse rapidamente sobre a experiência na Amorim Lima, tudo que aconteceu nos últimos, talvez, 10 anos lá, e como que agora você está enxergando o digital nisso tudo. E depois eu passo a bola para o... Tá, eu vou tentar. Bom, enfim, eu sou diretora de uma escola municipal aqui da região de São Paulo, do Butantã. É uma escola que tem hoje 860 estudantes, e a gente foi construindo, junto com a comunidade, um projeto político-pedagógico. Então, é uma escola pública e com todas as dificuldades que vocês podem imaginar, né, de quase falta de tudo. Mas é uma comunidade que tinha muita vontade de participar. Então, todo o projeto da escola foi construído junto com essa comunidade. Então, os pais foram muito fortes, porque a gente começou a discutir qual escola que a gente tinha e qual escola, de fato, a gente queria ter. Então, nesse percurso de construção desse projeto, as pessoas começaram a se colocar politicamente dentro da escola. As mães começam a entrar na escola para olhar o recreio, que não tinha gente que ajudasse, que cuidasse das crianças, e a demanda delas era que os filhos chegavam em casa dizendo que tinham roubado lanche, tinham apanhado no recreio, e daí as mães, a gente inventa um projeto que essas mães vêm ajudar no recreio. Cada mãe entra para ajudar pensando no próprio filho, né? Aquela ideia de que vai cuidar do mundo do que é privado, do que é só dela. E daí elas vão descobrindo que a escola é muito mais do que um espaço do próprio filho, mas é um espaço político e público. Então, nessa perspectiva, esse olhar se amplia e a gente vai para um outro momento do projeto da escola, que é discutir de verdade como que é a escola que a gente acredita e que escola que tem que ter qualidade. Enfim, eu acho que foi um pouco esse percurso, e nós tivemos a sorte, nesse tempo todo, de nos deparar com a experiência da Escola da Ponte de Portugal, onde a gente conseguiu olhar naquele projeto a importância do estudante ser dono do próprio processo de aprendizagem. E nós inventamos um projeto que se inspira na Escola da Ponte, mas não é o da Ponte, é o do Amorim Lima, e nessa perspectiva a gente foi construindo um trabalho dentro do Amorim, onde as crianças são donas, vamos dizer assim, do seu próprio processo. Elas têm lá uma quantidade de coisas que elas têm que fazer, mas o tempo e a forma de fazer, cada estudante vai se organizando. E os educadores estão nessa perspectiva muito mais ampla, porque eles, mesmo sendo um professor especialista de área, ele não olha só para aquela área, ele tem um olhar muito mais amplo de todas as áreas do conhecimento. Então, acho que um pouco isso que é a ideia de construir uma autonomia desses estudantes e uma desenvoltura e uma responsabilidade
tanto pessoal como social. Acho que um pouquinho é isso. Então, vou pegar essa bola, vou jogar para o Maurício. Acho que o Educartes ele tem uma visão talvez um pouco mais voltada, mais misturada, e que leva o lado educacional e o lado um pouco mais corporativo, no sentido da organização, de tentar estruturar melhor. Como é que você enxerga exemplos esses, pode ser da Escola da Ponte, pode ser da Moreira Lima, ou exemplos tirados mesmo das redes sociais para ajudar a construir os processos da Educartes, e como é que mídias sociais influenciam isso tudo? Nossa, cara. Foi muito... Oh, sim, debate pronto. Bom, eu não sei. Olha, talvez essa resposta ela venha meio na prática, eu acho. Eu posso te dar, talvez, um exemplo do que eu estou sentindo em vir aqui hoje pela primeira vez. Eu nunca tinha vindo aqui no Senac, né? Eu queria relatar isso, que talvez responda um pouco essa tua questão, né? Eu estou emocionado de chegar aqui e ver essa estrutura que a gente tem aqui, educacional, né? Por duas razões básicas, né? A primeira, porque eu trabalhei muitos anos como diretor da Federação do Comércio, e não sei quantas pessoas sabem que a maioria do financiamento e tudo isso vem de imposto patronal, né? Segundo, é maior que isso, porque a minha filha estuda aqui. Eu tenho uma filha de 20 anos que estuda exatamente nesse campus, e ela tem falado muito sobre isso. Ela é muito empolgada com relação ao que ela vive aqui, né? Ela está no 3º ano, acho que, de hotelaria aqui. Que é bem legal. Eu nunca tinha vindo aqui, e estou bem emocionado. Isso tem tudo a ver com o que você me perguntou e o que eu vou falar. Até porque ontem de manhã, eu vivi uma outra experiência. Eu tenho uma filha também de 8 anos, né? E ela chegou em casa com uma dúvida numa lição de casa de matemática. Está aprendendo operações básicas, soma, subtração, né? E, enfim, as dúvidas são fogo, né? Porque a gente tem que dar um suporte para os filhos nessa coisa. E o problema era basicamente o seguinte, né? Era de soma e subtração. Uma pessoa sobe 3 metros no pau de sebo, escorrega 2, daí sobe mais meio, escorrega 1. Onde é que a pessoa está? Qual altura ela está? Era mais ou menos essa dúvida, né? E ela estava com dificuldade de fazer esse negócio, né? E aí eu falei, mas filha, peraí, cara, você não aprendeu a operação, como é que você faz subtração? Ela, sim, pai, mas eu não sei o que é pau de sebo. Eu falei, claro que você não sabe o que é pau de sebo, né? Não tem o menor sentido na sua vida. Tá? No livro dela, estão ensinando matemática com pau de sebo. Quer dizer, difícil. Daí, trazendo isso para a realidade de hoje, lógico, aí eu demorei mais tempo para explicar o que era pau de sebo para ela, porque eu não tinha como fazer ela experimentar esse negócio, tá certo? Eu tive que explicar tecnicamente o que é um pau de sebo, pegar foto, mas eu não tinha como fazer ela experimentar isso, né? Aí que eu acho que o contexto das redes, o contexto social que a gente vive, ele é um grande turbo para o processo de aprendizagem, né? Porque não dá mais para acreditar que o cara consegue, dentro de uma sala de aula, ou dentro de uma escola, ou dentro de um espaço como esse, que é maravilhoso, aprender muitas coisas. Porque a aprendizagem não está confinada, tá certo? O conhecimento não está mais confinado, e por mais que você queira confinar as coisas num determinado espaço, você não consegue. E eu acho que aí vem as relações e as redes sociais, de uma forma geral, que ampliam esse espaço, né? Não que ele não seja importante, ele é extremamente importante, né? Mas as redes, as relações, elas ampliam os espaços e as experiências, e elas propiciam experiências que você não consegue, por mais que você queira concentrar e confinar, você não consegue. E daí a socialização, de uma forma geral, ela é um potencial enorme. Você citou a Escola da Ponte. A Escola da Ponte é um processo de socialização puro, né? Se você for lá e ver o que realmente eles fazem diferente, é a socialização que existe entre as pessoas dentro de um espaço onde a gente normalmente está assim, ó, gente falando, gente ouvindo, sem nenhuma interação, certo?
Então, isso não é um espaço social, isso aqui não tem nada de social, isso é totalmente antissocial, né? Então, não estou aqui dizendo que ele não precisa existir, peraí, não é nada disso. Mas o que eu acho é que as relações sociais e, obviamente, as redes sociais digitais que aceleram esse processo, eles põem um turbo nessa potencialização, né? E que, se muito bem aproveitado, e aí que eu acho que está o grande desafio de quem está em educação, com recursos muito limitados, imagino como é a escola pública, mesmo no ensino superior, os desafios são enormes, né? Isso sem entrar no tema do perfil do cara que está aqui, né? Não vou falar do tema do perfil do cara que está aqui hoje, que é uma grande variável. Então, eu acho que esse é um pouco o ponto, né? Você tem aí um grande turbo baseado na socialização para viver experiências, e as experiências, a experimentação que traz aprendizagem, né? Outro dia eu fui só para concluir, passar a bola, eu fui convidado para ir para um congresso de ensino à distância. Tem tudo a ver um pouco com o que a gente faz, e era um congresso, tinha um educador, ensino à distância, né? E eu fui chamado para sentar numa roda dessa, o que eu acho que é um risco alto. E me perguntaram, falar sobre ensino à distância. Eu falei, não existe ensino à distância. Ensino à distância não existe. É um negócio completamente... É um termo completamente fora, porque as pessoas não aprendem à distância. A pessoa aprende a hora que ela vive uma experiência. Ela vive uma experiência, aquilo transforma ela. E a distância entre a experiência e ela é nenhuma. Não tem distância. Então, o ensino à distância é uma falácia. O que você pode propiciar são algumas experiências para quem está à distância. Mas o processo de aprendizagem ele acontece instantaneamente perto de você, né? E eu acho que se a educação encarasse isso dessa forma, talvez a gente tivesse coisas bem mais interessantes com tecnologia hoje. Muito bom, muito bom. Vilma, como é que você acha... acho que parte da vontade da gente chamar alguém do Senac para cá, primeiro foi pela grande abertura mental que vocês tiveram em receber a gente, em toparem a nossa ideia. Como é que vocês enxergam e tentam quebrar um pouco isso aqui dentro? Como é que, numa sala de aula, vocês conseguem fazer com que não seja uma coisa unidirecional? Como, infelizmente, a gente tem aqui, embora os microfones estejam disponíveis, embora eu até vou acompanhando os tweets aqui, a gente, infelizmente, mantém um pouco o unidirecional. Como é que vocês fazem para quebrar um pouco isso e tentar fazer uma coisa um pouco mais colaborativa dentro de sala de aula? Ou fora de sala de aula? Tá. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né, pela vinda de vocês até aqui. Bom, a gente... como que a gente faz isso? Tentando quebrar alguns paradigmas, né? Um deles é falar, dizendo para o aluno, eu não sei. Né? É muito difícil isso, né? Principalmente para o aluno. Quando a gente fala, ele faz uma pergunta e a gente devolve para ele eu não sei. Né? Ele, como você não sabe? Ainda existe uma concepção, né, de uma estrutura centralizadora, né? O professor lá na frente, o aluno numa plateia, como se estivesse numa plateia, e aí o professor como centralizador das informações, né? Como aquele que domina o conhecimento e aquele que está ali para dizer uma verdade para o aluno. Né? E não é verdade isso. Né? Nunca foi. A gente considera a experiência do aluno. Né? E aí eu vou falar muito pela prática pedagógica que a gente tem no curso de interface digital, que é o curso que eu coordeno. A gente costuma ter alguns encontros numa configuração que não é essa, já de cadeiras, né, para alunos sentados na frente, professores aqui na frente do professor. A gente costuma fazer círculos, a gente tem, sim, essa estrutura também de sala de aula, né? Cadeiras lá e professor aqui, mas, em alguns momentos, não. Né? E aí, colocar também a possibilidade de que o aluno traga informações. Então, o aluno desse curso, né, de interface digital é um aluno que ele tem um acesso à informação altíssimo. Né, impressionante. Eu estou dando uma aula aqui, ele já está ali acessando através do celular dele, eles registram a aula no celular, é uma coisa impressionante. Né, não sei como, eles conseguem digitar rapidamente o que a gente está falando, já vai para o Facebook dele, já compartilha com o aluno que não veio. E aí,
esse dispositivo que ele tem em suas mãos, para a gente, é extremamente importante, né? Ele não é descartado. Né? Ele não é descartado, mas também ele não é supervalorizado. Tem isso. Né? Uma outra prática que a gente tem também no curso é quebrar essa supervalorização de um dispositivo, né? Como se ele fosse a minha muleta. Eu só ando se eu estiver com ele, eu só aprendo se eu estiver com ele, as relações eu só estabeleço se ele estiver em minhas mãos. Né? E não é bem assim. Né? Ele é um meio, mas ele não é um fim. Ele é um começo, mas ele não é um fim. Né? Através dele, eu tenho acesso a informações. Agora, a principal forma de fazer com que essas informações se transformem em conhecimento, né? Que elas se transformem num benefício para a minha vida, enquanto aluno, enquanto aprendiz, em um futuro profissional, né? É saber fazer as relações. Né? Eu acesso determinada informação, né? A partir dessa informação, eu trabalho outras questões relacionadas, né? E eu compartilho isso. Tem a questão do compartilhamento também. Eu aprendo com o outro. Né? A informação que o outro tem, para mim, é importante, a que eu tenho para ele é importante, mas, né, já aproveitando em relação às redes sociais, o que a gente tem visto muito são saltos, né? O aluno saltitante. O Hiperlink trouxe isso. O Hiperlink é maravilhoso, né? Mas ele trouxe essa questão do salto, né? Do reflexo. Né? O Virilio, ele fala disso, da questão do reflexo. O reflexo, ele tomou o lugar da reflexão. Então, eu estou acessando uma determinada informação, essa informação ela tem um link, eu já salto para outro. De repente, eu estou num assunto que eu nem sei mais qual foi o início de tudo. Eu já me perdi. Né? E eu deixo, né, de ter aquela reflexão sobre a essência do início. Eu fui procurar o quê? Qual é a essência dele? Um aprofundamento. Né? E, aproveitando aqui a história da professora lá do colégio, que eu morava bem ao lado, né? É uma escola que as crianças são assim, aparentemente felizes. Eu cheguei a acompanhar várias vezes a saída desses alunos da escola, né? E é uma alegria assim, muito boa de se ver. Né? Parabéns pelo trabalho que, quando ele sai dos portões da escola e você vê esse reflexo, é porque, de fato, é verdadeiro. Né? Não é um faz de conta. E aí, né, a experiência como a dessa escola, né, para a gente é extremamente importante, para a gente, quando eu falo que estamos aqui na ponta, né, no ensino superior já. Vocês estão fazendo um trabalho assim, maravilhoso para a gente, né, que é prepará-los para o compartilhamento. A gente recebe vários alunos que, infelizmente, não tiveram oportunidade de vivenciar, né, a questão da vivência, isso, do compartilhamento, da discussão. E o presencial, em alguns momentos, é extremamente importante para eu entender, né, como que é esse fluxo, como que é essa dinâmica, para quando eu estiver lá no virtual, né, eu saber exercer isso da melhor forma possível. Né. O que eu fico bem à vontade para falar das redes sociais, porque, para mim, é algo informação. Né, e o que está em informação nos deixa à vontade para observar, para falar, para comentar. A gente não tem verdades ainda sobre isso, né, mas a gente precisa falar sobre. É importante falar sobre. É uma falta ainda de identidade. Né? A gente não tem uma norma, não gosto de falar de norma, né, porque é algo muito fechado, mas um procedimento de conduta de respeito ao próximo. Né? Como está a informação, e muitos não tiveram essas experiências de convívio, de respeito ao próximo, de posicionamento, é um espaço extremamente propício ao posicionamento. Né? Ele é transnacional, transmundial, transcultural, ele tem vários trans aí. Né? Mas que eu tenho visto a falta de postura, né, de respeito, de consequência. Né? Eu tenho presenciado muitas ações inconsequentes. E reverter, né, determinadas ações, eu tenho visto que tem sido bem complicado. Depois que você solta algo na rede, não é mais teu. Né? É do mundo. Eu posso dar um print na minha tela e agora é meu. Né? A informação que você colocou é minha. Você pode ir lá e apagar depois, mas já está comigo. E eu posso fazer algumas coisas desagradáveis com ela. Né? Eu tem uma experiência que eu vivi, acho que há uns
sei lá, uns 15 anos, talvez até 20 anos atrás. Eu tive a oportunidade de trazer para cá, para o Brasil, convidar um professor do MIT chamado Marvin Minsky. Ele é um dos fundadores do Media Lab do MIT, é um cara muito conhecido, e ele é velhinho, aos 50 anos. Né? Ele é sempre assim, já é sempre velhinho. Né? Tem daquele jeito. Outro dia eu vi na televisão, ele está do mesmo jeito que ele estava, sei lá, 15, 20 anos atrás. Né? Velhinho e daquele jeito. E foi muito engraçado esse processo, porque eu liguei para lá e pedi para falar com ele e convidei para ele vir para cá. Isso uns 2 meses antes do evento, ele veio fazer uma palestra aqui, e eu perguntei para ele, professor, o senhor só precisa me passar o tema da sua palestra. Ele fica tranquilo, meu filho, eu passo. Né? Aí eu liguei 3 semanas antes do evento e falei, professor, está tudo certo, o senhor só precisa passar o tema da sua palestra. Ele falou, não, o senhor fique tranquilo, meu filho, eu passo. 1 semana antes, nada. Eu liguei para ele, pedi para falar com a secretária dele dessa vez, falei, olha, vou te explicar. Esse cara vem fazer uma palestra aqui, eu preciso falar qual é que ele vai falar, o tema. Eu vou falar com ele. Ela me ligou de volta e falou, você pode ficar tranquilo, que ele vai passar o tema. Eu fui buscar o cara no aeroporto. O velhinho tinha uma mala e um fichário. Eu falei, eu carrego o senhor, o cara é velhinho, eu carrego o senhor. Ele falou, fique tranquilo, meu filho. E agarrou naquele fichário e não soltava o fichário de jeito nenhum. Peguei a mala, falei, no caminho para o hotel, falei, professor, sobre o que o senhor vai falar? Ele falou, fique tranquilo, meu filho. Eu fui para o dia do evento, eu não estava nada tranquilo, porque eu falei, esse cara está gagá, meu. Está totalmente gagá. Ele vai chegar aí e não sei o que ele vai fazer. Nessa época não tinha nada disso, telão, não tinha nada, era retroprojetor, né? Não sei, muita gente talvez nem sabe o que é isso, mas aí o velhinho entrou o Marvin Minsky entrou no palco com fichário, agarrado no fichário. Abriu o fichário, tirou uma transparência e pôs em cima do retroprojetor e ligou. A transparência estava em branco. Eu falei, acabou o evento. Assim, acabou o evento. Era um auditório enorme, veio o velhinho lá do MIT. Aí ele gastou uns 10 minutos da apresentação dele, ele tinha 1 hora para falar. Ele gastou 10 minutos da apresentação dele fazendo 3 perguntas para o auditório. Fez 3 perguntas para o auditório. E aí ele escreveu as respostas na transparência. Né? Aí o cara foi tão sacana, daí ele virou para mim, assim, eu estava assim, na coxia do cantinho, assim, é sobre isso que eu vou falar. Daí ele falou mais 20 minutos sobre isso. E foi aplaudido de pé, de pé. Foi uma apresentação brilhante que ele fez. Né? Esse negócio me ensinou várias coisas, lógico. Né? Nunca subestimar um velhinho daquele, foi a primeira. Agora, é lógico que ele não sabia o que ele ia falar. Certo? Porque aí, ao decorrer da palestra dele, aí eu entendi porque o fichário estava lá, era um fichário que devia ter umas 200 transparências prontas, porque aí ele ia lá na pasta, tirava uma, colocava e falava, e aí devolvia, no mesmo lugar ele devolvia. Daí ele ia lá, tirava outra, falava. Ele ficou 20 minutos nesse jogo de transparências, né? E deve ter usado ali algumas transparências de um monte que ele tinha ali. E daí eu entendi que ele montava a apresentação dele na hora. Ele viu o público, perguntava as coisas para o público, falava, o que vocês querem conversar hoje? Aí ele sacava, montava a agenda e fazia a apresentação. Era a melhor apresentação do mundo, porque ele falava o que o público queria ouvir e estava tudo certo. Né? Lógico, naquela época não tinha nada disso, internet, Twitter, não tinha nada disso, era transparência. Agora, você imagina se a gente desse para esse cara, que ele deve fazer muito isso hoje, uma mídia social para ele interagir com o público alguns dias antes da palestra. Ele faria ali os melhores 20 minutos da vida dele para aquele público. Porque se a gente desse essa oportunidade, quer dizer, e daí o momento expositivo seria premium, né? Seria um momento mágico. Porque, certamente, se ele teve a oportunidade de interagir com o público antes, ele vai conhecer esses caras. Né? E eu acho que aí tem potencializadores brutais. Né? Imagino que um velhinho desse faz no dia de hoje. Né? Deve fazer um estrago razoável. Né? Como é que vocês enxergam isso? Eu gostei dessa pegada porque tem um pouco dessa insegurança que é lógico que a gente quer ter e que para ele é tranquilo.
lida bem com a insegurança de repente, a resposta não sai muito boa do público. Com o imprevisto, né? Com o imprevisto. E durante alguns debates que passaram por aqui, muita gente falou disso, que as mídias sociais trouxeram um ambiente de segurança e que as pessoas, as empresas, as marcas, as instituições têm que aprender a lidar com isso. Como é que você leva e você lida também com essa insegurança para o aluno, em vez de aluno, alguém que está aprendendo, para ele, dele, como é que vocês lidam com isso no dia a dia, em cada um dos universos que vocês atuam? Bom, como eu disse, a natureza do nosso curso, né, interface digital, o aluno ele já vem preparado um pouco para isso. Né? Uma experiência também... Semestre passado, no nosso curso, a gente tem um professor que é engenheiro eletrônico, e ele é um professor pardal, né? Ele monta circuitos, ele trabalha com eletrônica, com os meninos. E aí, um grupo de alunos veio conversar comigo e falou assim, nossa, a gente está gostando muito da aula do professor Fernando. Né? Sabe por quê? Porque ele não tem vergonha e não tem medo de dizer para a gente que não sabe. Né? É constante, isso acontece muito na aula dele, a gente está montando um circuito, ele pegar duas pontas e falar assim, vamos ver se funciona. E conectar, não funcionou. E a gente começa tudo de novo. Né? E, recentemente, eu tive uma conversa com ele, dei esse feedback, ele falou assim, mas... Vilmar, isso é um processo. Né? O processo dos meninos lá fora ele não vai ser sempre perfeito. Nem sempre tudo vai dar certo. Se a gente não tiver, né, se a gente não criar oportunidades para o erro, né, permitir que eles aconteçam e tratá-los com naturalidade, né, para, a partir daí, desenvolver mecanismos de solução para esses problemas, como que eles vão fazer isso lá fora? Né? Então, em outros cursos, obviamente, isso não é dessa forma. Né? O aluno ainda se assusta. Por que não deu certo? Por que você não sabe? Mas é um processo. Né? Como eu disse, a gente está num processo, numa formação, né, de um novo ethos, aí, de um novo grupo, de novas práticas, de novas éticas, de novos procedimentos, e que a academia, né, tem por princípio e tem por dever trabalhar essas questões. Se a gente mudou tantos paradigmas, se a gente trabalhou com tantos paradigmas, esse é mais um que a gente vai ter que trabalhar. Né? E a gente não pode ignorar essa rede. Né? Essa rede, hoje, é um dos principais, né, paradigmas. E reconhecê-la, né, e aprender com ela. Né? Eu gostaria muito que tivesse um aluno aqui, né, que utiliza redes sociais para conversar com a gente. Né? Aprender com eles, com esses meninos, né, vai nos criar uma boa base para um futuro bem próximo, né, que já está aí rodando. Então, eu acho que é aceitar a coisa com naturalidade, né, não com muito espanto, porque o processo ele não pode ser tratado com muito espanto, a gente não tem que saber de tudo, né, mas com muito senso crítico. Né, muito senso crítico, porque a referência desses alunos somos nós, né, ainda. E nós temos condições de trabalhar isso criticamente. Eu, pensando um pouco nessa sua questão, o que eu acho que eu posso falar do Amorim Lima é pensar um pouco que é uma escola onde a coisa mais importante, o que se aprende de verdade, de fato, é se relacionar. Se relacionar consigo mesmo, se relacionar com o conhecimento e com os outros. Então, quando a gente estrutura um projeto onde o mais importante, as crianças estão o tempo todo se relacionando, a questão é que a vida vem para dentro da escola. É fundamental isso. Não se tem uma coisa planejada. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, todo dia é único. Então, quando você traz isso para a educação, eu acho que dá uma outra vida. Tem um sentido absoluto, porque cada dia ele é único. Todas as relações que se estabelecem, os dispositivos que estão postos na escola, por exemplo, eles têm roda de conversa todos os dias, tem plano de estudo, tem um roteiro a ser feito, mas esse roteiro todos têm que fazer, mas cada um organiza o seu roteiro dependendo dos critérios que estabelece para si, mas, ao mesmo tempo, ele está todo mundo junto. Então, tudo isso cria uma possibilidade de encontro e desencontro que não está organizada e que não está pronta, que tem que ser feita todos os dias. Então, o imprevisto é a única coisa prevista na escola, na verdade. Eu penso um pouco isso. Tem umas coisas que são doidas, né? Você imagina você está no cinema ou está aqui e toca o celular do cara do seu lado.
não é? Como é que você se sente? Você quer matar o cara, né? Você quer esganar o cara. Você fala, pô, mal educado esse cara, nem desligou o celular, depois de avisarem que não pode ligar o celular, tá certo? Tá certo. Mas daí a gente precisa ver as oportunidades que a gente perde de trabalhar a aprendizagem. Eu não sei se vocês sabem, mas a escola pública, acho que no estado de São Paulo, é proibido levar celular para dentro da escola. É lei. É lei. É lei. Bom, se na escola é proibido levar celular e a escola é um espaço de aprendizagem, certamente não é na escola que o cara vai aprender a usar o celular. Tá certo? Porque lá ele não pode experimentar isso, então... E daí essa é a grande sacanagem do processo, porque se na escola é um lugar onde o cara vai com orientação para aprender a se socializar, para aprender coisas importantes para ele atuar na sociedade, certamente esse pedaço da vida está excluído da escola. Lógico que celular em sala de aula... Quer dizer, aluno em sala de aula já é impossível. Aluno com celular em sala de aula aí é insano, certo? Agora, aí que está o desafio. Como é que eu integro, ao invés de eu criar uma lei que expurgue, como é que eu integro esse processo e realmente compro a briga, porque é uma briga, eu sei, os educadores, eu tenho filho, sei como é que é uma praga. Como é que você integra isso dentro do processo de ensino para que o cara saia de lá sabendo o que ele tem que fazer, certo? Eu desafiaria um professor da aula com isso aqui atrás. Ó. Eu desafiaria qualquer um. Isso aqui é insano. Isso aqui é insano, porque é o termômetro em tempo real do que está acontecendo aqui em cima, da percepção do público que está aí, e o evento paralelo que se monta. Falaram da Larissa aqui, que essa palestra está rolando, é a cara da Larissa. Daí a Larissa falou aqui, pô, hoje eu não estou acompanhando, mas pô, e aí começou outro evento. Tem outro evento no Twitter, em paralelo com o que está acontecendo aqui. Qual é o professor que consegue? Isso é uma sociedade nova, né? Mas, ao mesmo tempo, que tem grandes oportunidades. Porque o cara que tiver coragem de encarar uma dessa, vai tomar umas porradas no começo. Mas, se ele conseguir aproveitar esse painel, essa colaboração, para trazer essa riqueza para cima do palco, ou para dentro de uma sala de aula, e aproveitar essa força de interação e de contribuição que o povo tem, certamente a aula muda de figura, certo? Tudo bem que precisa ser louco para fazer isso. Eu, se fosse professor, não faria, porque é uma loucura você se expor a isso aqui, ó, certo? Mas, ao mesmo tempo, é um grande potencializador, que certamente traria os dispositivos para dentro desse ambiente, certamente traria todo mundo para cima do palco, certamente traria um processo de colaboração extremamente maior, mas seria um pouco dolorido. Confesso que, para o cara que hoje chega aqui, seria muito dolorido, né? Alguém tem que ter coragem de tomar essa dor e talvez inovar, como vocês têm feito, né? E aí o poder de fogo das mídias, eu acho que cresceria brutalmente. Ana, como é que como é que os professores na rede pública estão recebendo isso tudo? Eu sei que já tem a complicação, lógico, da idade, porque sim, pessoas que não nasceram com isso, né, ontem estava a filha da Rosana aqui, de 16 anos, a Anitta, que nasceu com internet. E para quem não nasceu com internet, é lógico que tem uma curva de aprendizado um pouco mais complicada. Como é que eles estão recebendo isso e como é que você, ao mesmo tempo, administra o cara que é super empolgado e que ainda assim você não pode levar o celular para dentro de sala de aula, e a pessoa que não gostou daquilo, não quer mídias sociais, não quer celular na sala de aula, e para tentar tirar alguma coisa interessante e chegar num equilíbrio rico para o aluno? Bom, eu acho que assim, tem algumas oportunidades que estão postas. Agora, a maior parte, eu vou falar da realidade que eu vejo na escola, nessa escola que eu trabalho, a maior parte dos professores tem uma dificuldade mesmo de se relacionar com isso tudo. Então, isso quase não existe. Por exemplo, os computadores, a escola tem computador, tem um monte, só que a maioria não funciona. A verdade é essa. Não tem gente para consertar. Quebra, fica quebrado, se precisar ficar quebrado 1 mês, 2, sei lá. Então, isso não faz parte, de fato, do cotidiano da escola. A gente sabe que existe, fica uma coisa meio por fora da escola. Então, essa é a realidade da escola pública. Eu acho que isso não é uma coisa
que passa a ser fundamental. É fundamental na vida do estudante, mas não na escola. Eu acho que isso pode passar sem. Né? Se o professor não sabe nada disso, não aparece. Né? Tem computador na sala, mas o computador não está funcionando. Tem sala de informática, mas a sala de informática não está funcionando. Às vezes tem professor que é contratado para ficar na sala de informática que também não sabe operar as máquinas. Então, é um pouco isso a realidade da escola que a gente vive. Acho que isso está totalmente fora da escola. Né? Acho que você fala muito bem quando nem o celular, eu acho que a gente consegue se organizar com ele dentro da escola. Né? É mais fácil ficar fora. Então, as coisas, enfim, um monte de coisa que é importante para o adolescente ou para o jovem, acaba ficando fora da escola. Né? Quantas vezes a gente não vê menino que começa a usar droga, maconha, é expulso da escola. Tem uma questão que é essa. Não se discute essas questões que são importantes para a vida deles dentro da escola. Isso fica meio à parte. Então, é muito difícil incorporar tudo isso. Daí a gente fica só com um conhecimento que às vezes, não faz o mínimo sentido para ninguém. Nem mais para os professores, nem mais para os estudantes. Parece outro mundo. Posso só fazer um comentário? Eu, aqui. Opa, lógico, ali no meio, no fundo. Eu só acho que tem uma questão de que, assim, o que você falou você, cara da esquerda, não sei seu nome, desculpa. Cara, eu nem vejo você. Tudo bem, a gente se conversa. Vai numa boa. Esse lance do professor, se o professor teria a carão da aula com o telão atrás, eu acho que, na verdade, isso já acontece, só que acontece sem o telão, porque está todo mundo com o celular e pode falar do professor, ou que seja, usando qualquer coisa. Então, a questão é que já acontece, e isso é muito louco. E o lance de a gente já nasceu com essa internet e o professor ainda não. É engraçado, porque eu acho que quando quebra, é isso. Assim, eu tenho um professor aqui do Senac que, no semestre passado, ele abriu, a primeira aula dele foi assim, pode usar o celular na minha sala, porque se alguém te ligar, como que a gente vai, eu faço produção multimídia, como que a gente está falando de multimídia e eu vou falar para você desligar o celular? Não faz o menor sentido. Tanto que, se me ligarem, eu vou atender o celular, ele falou. Então, assim, quando ele desceu do salto, eu acho que é descer do salto mesmo, descer do palco e falar, ó, sou que nem vocês, é tirar... Quando o professor faz isso, ele quebra uma barreira que supostamente já existe. Daí fica essa questão de duas realidades acontecendo ao mesmo tempo, a aula e a conversa entre os alunos, o que é totalmente prejudicial. Então, a organização é nesse sentido, é de organizar falando, ó, vamos aí, vamos todo mundo, inclusive eu. Na minha época, esse negócio do Twitter era papelzinho, né? Sim, então já acontecia, esse é o ponto. Era isso, né? E tem hoje, até hoje. Que o Twitter é muito mais eficiente do que o papelzinho, né? Mas é aí que eu vejo, que eu acho que é óbvio que você tem educadores e instituições que estão tentando trazer a sociedade para dentro desse processo, e é difícil porque tem muitas barreiras, né? Tem barreiras legais, tem barreiras institucionais, tem barreiras de todo tipo, culturais, né? Bom, tem muitas, mas, por exemplo, iniciativas como essa aqui, porque aqui está rolando uns 3 eventos em paralelo. Tem o nosso aqui, que nós estamos aqui, tem o da Larissa, que está rolando no Twitter, agora tem o da Bruna, que eu já vi aqui, da Bruna Lombardo, que eu acho que está aí, pelo menos, eu vi o Itchelle aí. Tem outro evento rolando em paralelo. Está legal, esse é o objetivo, né? Não é socializar, então tem que socializar. O desafio está em potencializar esse processo e trazer tudo para o mesmo lugar, né? Então, lógico, eu acho insano isso aqui, mas não é insano, isso aqui é super sano. Né? Não gostei da palestra, cara, não gostei, está muito ruim esse negócio. Ou o outro fala, não, está muito legal, e eu acho que é isso, eu discordo e concordo, e trazer isso para o mesmo fórum. Né? Acho que o começo é aí, vamos dizer, institucionalizar o papelzinho. É um pouco essa coisa. Institucionaliza o papelzinho que voa na escola e faz isso fazer parte do processo educacional. Acho que é um pouco essa... enfim. Só um parêntese aí. O uso dessas mídias, né, num espaço de aprendizagem, eu entendo da seguinte forma. Né, a gente tem que incorporá-las, elas estão aí, né, como diz Gilberto Gil, ignorá-los é tê-los, né, não adianta ignorar. Está aí, está todo mundo usando e vamos usar.
Agora, a gente tem que fazer uma análise de contexto, né? Nesse contexto, esse dispositivo, essa prática, é aceitável? Ela é adequada? Né? Pode não ser. Né? Pode ser um ruído dentro do objetivo daquela atividade. Né? Se não, ok. Né? E o uso, né, dos celulares, né, eles são inadequados também em algumas situações quando a gente não propicia um espaço que os incorpore. Né? Tem algumas atividades, a gente tem um projeto no curso, que é o projeto Narrar. Na primeira semana de aula, a professora falou, olha, vocês vão sair, vocês vão capturar áudios com os celulares de vocês. Né? O que ela estava querendo dizer com isso? Né? Os recursos que nós tínhamos, que nós temos ainda de captura de áudio, né, eles foram, né, o celular incorporou, né, essas possibilidades. Então, você tem um dispositivo na tua mão que é extremamente potente e que você pode utilizar a qualquer momento. Né? Olha só que bacana. Você não precisa comprar um microfone de captação de áudio direto, indireto. Você não precisa ter todo esse aparato para fazer um registro de um áudio. Né? Então, a gente pode incorporar esses dispositivos, mas a gente tem que ter esse cuidado, que é a análise de contexto. Né? Cabe ou não cabe. Isso daí, tanto para o aluno, para o educador, quanto para o aluno, aliás. Né? Todo mundo tem que ter esse bom senso. Né? Um professor que está num processo, vamos supor, de uma leitura, que está discutindo, e toca um telefone, né? E o aluno ali dentro da sala conversando, né? Não é, né? Não é bacana. Mas, assim, isso daí compromete. Eu entendo o ruído da informação, né? Mas eu acho que assim, a janela aberta lá atrás, o cara vê pela janela o que está passando na rua, é um ruído de informação, a menina que está sentada do lado, vestida, é um ruído de informação, tudo é um ruído de informação em algum sentido. E o que o aluno vai, sei lá, prestar atenção é dele. Sempre houve, sempre vai ver alunos que não querem prestar. Isso é uma opção dele, mas quando o aluno atende um telefone em voz alta e conversa, isso atrapalha. Né? Isso não se faz sem o celular. O que acontece normalmente quando a gente está num momento de discussão e tem uma rodinha ali que está conversando? A gente pede para parar, porque está atrapalhando. Né? Tem momentos, tem lugares, tem fóruns para que isso seja realizado. Então, amigo, você vai ali no corredor, você tem essa possibilidade, conversa lá. Né? Mas aqui a gente está numa outra atividade, tem um grupo aqui, né, que está focado em outras. Né? Então, não é excluir, mas também não é incluir em tudo. Né? De qualquer jeito, de qualquer forma. Ainda em cima desse assunto, a gente tem uma geração agora, Você quer falar alguma coisa? Não, é que a gente está com... na verdade, primeiro, eu não consigo enxergar vocês, segundo que a gente está com super apertado o prazo, mas vamos lá, última perguntinha. O que é que tem sido feito, o que é que pode ser feito, na verdade? Qual é o papel do educador? Eu sou formado em arte, também arte e educação, então, mas é uma coisa que eu deixei lá atrás, e é uma dúvida quase que pessoal, somando ao que eu faço hoje com tecnologia. A gente tem uma geração inteira agora que a compreensão de informação acontece de uma maneira muito fragmentada, muito pulsante. E a gente tem dentro de sala de aula a necessidade de passar conteúdos verticalizados. A gente precisa explicar o básico para que ela depois fragmente a realidade dela inteira como ela precisar. Como é que um professor lida com a atenção do aluno quando ele, na hora que sai da sala de aula, ele é bombardeado por memes e informações muito curtas e quase uma sociedade que luta contra o foco dele por mais de 10 minutos em qualquer coisa? Bom, isso aí dá uma tese de mestrado. Acho que dá um evento só disso. Bom, eu vou tentar ser curto e grosso nesse negócio. Eu vejo o seguinte, você é formado durante a tua vida, incluindo a escola, para 3 coisas básicas. Né? Primeiro, para resolver os problemas que você encontra pela frente, que você sabe resolver. Certo? Então, se você vai encontrar um monte de desafios, problemas, oportunidades, pode chamar isso de qualquer coisa. Né? Para quem tem filho, sabe o que eu estou falando. Você encontrou um desafio, uma barreira pela frente, se você sabe resolver isso, a tua formação te deu essa base e você vai e resolve.
cada vez mais você não vai saber resolver o que você vai encontrar pela sua frente. Essa é a complexidade do mundo. Se a gente vivia num mundo muito previsível, hoje o mundo é totalmente imprevisível. Então, você pode estudar a vida inteira, você pode tentar se formar a vida inteira, a maioria dos problemas que você vai encontrar, você não vai conseguir resolver, porque você não tem competência para isso, conhecimento, pode chamar isso de qualquer coisa. Daí vem as duas outras coisas, né? Se você conseguir, tiver capacidade para pegar esse problema e dividir em microproblemas, quer dizer, você entender a complexidade e quebrar essa complexidade em pequenas complexidades, alguns desses pedaços você vai resolver. E daí você resolveu uma parte da questão que tinha na sua frente, da oportunidade, ou seja lá do que for, certo? E daí vem a terceira coisa, que é, se você precisa ter um conhecimento de pessoas e uma relação com pessoas que possam ser acionadas instantaneamente por você para resolver as outras partes dessa questão, que você não sabe resolver. E daí vem a frente de que você tem que se relacionar com pessoas profundamente. Eu não estou falando daqueles amigos que você tem no Facebook, ou no Orkut, ou no LinkedIn. Não, eu estou falando de caras que você liga, né, e o cara atende o teu telefonema e fala: oi, Maurício, tudo bem? Esse cara que eu estou falando, não é do cara que deu o like lá na sua página do Facebook. Tá certo? Estou falando de relações que são sólidas. Então, se você pensar no processo educacional de uma forma geral, ele devia ser orientado assim, para te ensinar algumas coisas, minimamente, né? Bom, para um país que as pessoas não sabem nem ler e escrever, o minimamente é ler, escrever e fazer conta, não tem outra coisa que tinham que aprender, é isso, certo? Que te mostre complexidade, como dividir algo complexo em pequenas micropartes, sabendo que a maior parte dessas micropartes vão ser imprevisíveis, você não vai conhecer, você não vai saber o que é, então a imprevisibilidade é muito alta, e a criar relações profundas, de conhecimento profundo de pessoas, né? Não preciso te dizer que a tecnologia, as redes sociais, elas impactam em tudo, né? Mas esse didatismo que a gente tem hoje leva em consideração que a gente tem uma geração inteira que consome informação de maneira diferente? Não, claro que não. Eu tenho filho, eu sei como é que é. Claro que não. Claro que não. Os modelos... Esse é o desafio aqui que está deixando todo mundo de cabelo em pé, cabelo branco, né? Com uma pequena diferença. Na época em que a gente estava sentado lá, o cara fala, meu pai falava: garoto, fica quieto, eu ficava quieto. Eu falo isso para minha filha hoje, a última coisa que ela pensa é em ficar quieta. Porque ela não fica quieta, ela é inquieta, né? E essa é a diferença. Eu acho que aí se tem um propulsor de mudança grande, didática, inclusive. Pessoal, muito obrigado. Maurício, Vilma, Ana, foi sensacional. Palmas, por favor. Super profundo.